espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos falar sobre uma das personalidades mais importantes da história da humanidade. E ele nasceu no dia 14 de março de 1879, em uma cidade muito pequenininha chamada Ulm, que fazia parte do Império Alemão. E hoje faz parte da Alemanha, porque muitas cidades fizeram parte do Império Alemão ou do Império Austro-Húngaro, estão não mais na Alemanha, mas em países como República Tcheca hoje ou a Polônia. Mas pertence ao território da Alemanha. E nós estamos falando de Albert Einstein. E hoje veremos como foi a relação dele com o judaísmo. E uma curiosidade, ele é uma das pessoas mais engraçadas, mais espontâneas que teve também. O que não condiz muito, com aquele estereótipo de pessoa gênio com um bom humor. Ele era bem humorado, ele era muito espirituoso, ele era muito engraçado. E também é um dos ícones mais importantes do século XX. Talvez seja aquele que em primeiro lugar vem à mente quando a gente fala em século XX, e logo em seguida Charles Chaplin. E então hoje nós vamos falar sobre Albert Einstein. Mas antes, vocês vão dar um joinha aí esperto aí pra gente, dar um like esperto pra gente, comentar, compartilhar com seus amigos, seus filhos, seus parentes, e levar conhecimento, levar luz, levar cultura para todos. É isso que a gente precisa. Lembrando que todas as sextas-feiras tem novos vídeos aqui no canal Sobrevivência em Livros. Mas, meus amigos, Albert Einstein, igual a muitos judeus alemães, não era uma pessoa religiosa. Mas o vencedor do Prêmio Nobel de Física de 1921 sempre esteve ligado cultural e emocionalmente ao judaísmo. E próximo ao fim da vida, o professor deixaria o ateísmo de lado para se transformar em um judeu agnóstico, admitindo totalmente a existência de um Criador. E ele dizia que o Criador não joga dados com o universo. Einstein afirmava também que acreditava, meus amigos, numa teoria de um Deus panteísta, igual a Baruch Spinoza, que afirmava que Deus e a natureza são uma única entidade e não um Deus pessoal. Vocês devem estar perguntando, mas por que estamos falando de Albert Einstein em um canal de livros? Porque Albert Einstein, entre vários livros de teoria de física, ele escreveu um de memórias, que é Como Vejo o Universo. E vocês podem ver pela ilustração que tem uma ilustração ali de humor, não é? E a relação de Einstein com o judaísmo não era pela via religiosa somente, mas pela educação e política acima de tudo. Ele, claro, não negava a sua origem étnica, mas ele não tinha em primeiro momento o judaísmo, embora fosse um grande estudioso de Kabbalah, o que faz realmente total sentido, uma vez que ele era físico, era da área de exatas. Então, a gemátria ou gematria, que é a ciência matemática da Kabbalah, fazia parte desse universo de estudos de Albert Einstein. E anos antes do estabelecimento do Estado de Israel, o professor foi o cérebro na fundação da Universidade Hebraica de Jerusalém e da fundação da Universidade Judaica Americana de Brandeis University, que fica localizado em Massachusetts. No seu testamento, ele deixou todo o seu espólio e direitos autorais de sua obra e imagem para a Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele também foi professor daquela instituição. E lembrando também que ele foi professor da Universidade de Princeton, em New Jersey, nos Estados Unidos. Na questão política, mesmo não aprovando qualquer forma de nacionalismo,
Einstein foi partidário do movimento sionista, defendendo publicamente a necessidade urgente da criação de um Estado judaico na Terra Santa. Abrindo aspas aí, ele dizia: uma pátria nacional e cultural para o povo judeu, onde os direitos dos árabes sejam também respeitados. E os árabes aí a gente pode abrir um parênteses e falar dos drusos, que são muito perseguidos pelos palestinos. E ele defendia totalmente a criação do Estado de Israel. Tão veemente que em 1946 ele discursou no Comitê Anglo-Americano sobre essa temática. E em 1948, ao ser declarada a independência do Estado de Israel, ele afirmou ser, aspas, a concretização de um sonho ancestral. E vocês sabiam que ele foi convidado para ser o primeiro presidente do Estado de Israel? Mas ele recusou. Foi Davi Ben-Gurion, que era o líder dos sionistas, e depois veio a ser o primeiro ministro do Estado de Israel. Mas Einstein recusou, porque ele dizia que não tinha capacidade para gerir o Estado e poderia contribuir com um novo país de uma outra forma, de uma forma mais acadêmica, ou de uma forma como sendo um embaixador moral, um adido cultural, de alguma forma ele contribuiria com o Estado de Israel, mas não sendo presidente, porque ele não tinha essa capacidade de doar aquilo que o Estado precisava. Então ele agradeceu, mas o Estado de Israel, os sionistas, resolveram convidar o também vencedor do Prêmio Nobel, o químico, o professor Chaim Weizmann. E vejam bem, meus amigos, todos os líderes de Israel desejavam, prestem bem atenção, eles desejavam que o primeiro presidente do país fosse um professor. É isso aí, meus amigos, que o primeiro presidente do Estado de Israel fosse um professor, exato, e que esse professor tivesse também recebido um prêmio Nobel. Por que isso? Porque eles queriam passar a mensagem da importância da educação para o novo país, para Israel. E isso realmente é o que a gente observa no Estado de Israel. Tem vídeos aqui no canal que falam sobre a importância da música para o Estado de Israel, da educação para Israel, da tecnologia de Israel, que é uma das mais avançadas do planeta. E tem entre as universidades, as 100 universidades, as maiores universidades do mundo, tem várias universidades que representam a bandeira com a estrela de Davi. Então, é muito importante essa questão para o Estado de Israel. E em carta, Einstein declarava-se extremamente honrado e profundamente comovido, e triste e envergonhado ao mesmo tempo, porque não poderia aceitar tal convite, porque toda a vida dele, ele tinha lidado com questões objetivas, daí lhe faltar tanta aptidão e experiência para lidar corretamente com as pessoas, porque para o exercício da função oficial é necessária essa questão de lidar diplomaticamente com as pessoas. Ele também se dizia, abram aspas, estou muito triste com essas circunstâncias, porque a minha vida, a relação com o povo judeu, se tornou o meu laço humano mais forte, uma vez que eu consegui completa clareza sobre a nossa posição precária entre as nações do mundo. Essa era a humildade de Einstein. E ele também dizia sentir o judaísmo muito mais pela admiração à cultura do que propriamente em relação à religião em si. E sobre o judaísmo enquanto religião, o professor demonstrava orgulho pela busca do conhecimento pelo conhecimento, ou seja, o sabor
de buscar o conhecimento, o deleite do conhecimento, o prazer de conhecer. Então ele dizia, a busca do conhecimento pelo conhecimento, um quase fanático amor à justiça e o desejo de independência pessoal. Estas são as características da tradição judaica que me fazem agradecer às estrelas o fato de eu lhe pertencer. Essas são as palavras de Einstein. E raramente temos oportunidade de saber a opinião de pessoas como Einstein e a respeito da religião, sobretudo. Em seu livro de memórias, o professor disse sobre o judaísmo: existirá uma mundivisão judaica? Abrindo um parênteses aqui, mundivisão é a base do sistema filosófico de Platão, a visão crítica de mundo que não aceita os dogmas natural, o dogmatismo natural. Antes de afirmar ou negar algo, o melhor caminho sempre é a dúvida, o debate, a busca pelo conhecimento e a busca pela verdade. É essa a ideia que Einstein está aplicando à sua fala, à sua escrita sobre as memórias do judaísmo. Então, continuando o que Einstein diz aí, uma mundivisão judaica, no sentido filosófico, no meu entender, não existe. O judaísmo, penso eu, é, a meu ver, mais a essência da atitude perante a vida que reside no povo judeu do que a lei contida na Torá, a Bíblia, os 5 livros do Pentateuco, e interpretada no Talmud, que é um livro de ensinamentos judaicos. A Torá e o Talmud são apenas os testemunhos mais importantes da vigência da atitude perante a vida em tempos que já se partiram, tempos que já foram. A essência da ideologia da vida dos judeus parece-me ser esta: a afirmação da vida de todas as criaturas. A vida do indivíduo só tem sentido no serviço de embelezamento e enobrecimento da vida em todos os seres vivos. A vida é sagrada, isto é, o valor máximo do qual dependem todas as outras avaliações. A santificação da vida supraindividual traz consigo a adoração de tudo que é espiritual, um traço especialmente característico da tradição judaica. O judaísmo não é uma fé. O Deus judeu é uma negação da superstição, um resultado imaginário de sua negação. É também uma tentativa de basear uma lei moral no temor, uma tentativa lamentável. Parece-me que a forte tradição moral do povo judeu se soltou largamente deste temor. Também é manifesto que servir Deus foi equiparado a servir o outro. Para isso, lutaram incansavelmente os melhores do povo judeu, especialmente os profetas. Assim, o judaísmo não é principalmente uma religião transcendente, tendo só a ver com a nossa vida, experimentada e, por assim dizer, palpável e com nenhuma outra. Parece-me, por isso, duvidoso que possa ser chamado de religião, no sentido corrente deste termo, ainda porque não é exigido aos judeus nenhuma fé, só a manifestação da vida no sentido suprapessoal. Mas encontra-se ainda algo mais na tradição judaica, que se revela com todo o esplendor em alguns salmos, uma espécie de alegria embriagada e um espanto sobre beleza e incompreensível sublimidade deste mundo, da qual o homem somente consegue alcançar a fraca noção.
é o sentimento de onde também a verdadeira investigação obtém as suas forças, mas que igualmente parece exprimir-se no canto dos pássaros. Isso parece-me ser o conteúdo mais sublime da ideia de Deus. Será isso característico para o judaísmo? Vive ele também sob outro nome? De forma pura não vive em nenhum lado. Também não no judaísmo, onde muito culto da letra obscurece a pura doutrina. Mas vejo assim no judaísmo uma das suas realizações mais vitais e puras. Isso vale especialmente para o princípio da santificação da vida. É notável que a oração da santificação do Shabat, também os animais são expressamente incluídos. Abrindo parênteses aqui, raras são as religiões que durante as orações manifestam algumas palavras também para os animais. Vamos fechar o parênteses aqui. Tanta é a força e a exigência do ideal da solidariedade para com todo o ser vivo. Ainda mais exprime-se a exigência da solidariedade entre todos os homens. O quanto da consciência da santidade da vida está viva no povo judeu exemplifica-se muito bem numa pequena frase que Walter Rathenau, um industrial político e escritor estadista alemão, que serviu como ministro das relações dos exteriores da Alemanha durante a República de Weimar, uma vez me mencionou em conversa: se um judeu diz que vai à caça por prazer, preste bem atenção, se um judeu me diz que vai à caça por prazer, está mentindo. Não se pode exprimir de forma mais simples a consciência da santidade e solidariedade com a vida. Belíssimas e fortes palavras, né, meus amigos? Einstein, meus amigos, é uma figura tão espontânea, tão carismático, e a gente percebe isso, que um dos primeiros memes da história aconteceu com ele. Ele estava saindo de uma palestra na Suíça e estava muito cansado depois daquele evento. Alguns paparazzi estavam querendo bater uma foto do professor. Ele muito cansado, descabelado, e entrou no carro e alguns instantes antes de o fotógrafo bater a chapa, a fotografia, ele pôs a língua para fora e aquele retrato viralizou o mundo afora. Aquele famoso retrato que ele faz assim, ó. E a intenção de Einstein era que aquele retrato não fosse publicado, mas aconteceu exatamente o contrário, né? A foto se transformou na mais famosa foto de qualquer ser humano. E Einstein, descabelado, com a língua para fora. O meme da história da humanidade. E meus amigos, vocês sabiam que Albert Einstein já veio ao Brasil? E ele foi o primeiro prêmio Nobel a visitar o país. Pois é, meus amigos, foi em 1925 uma visita a pedido da comunidade judaica. Mas a visita não foi muito, digamos assim, confortável para ele. A caminho de Buenos Aires, ele desembarcou por algumas horas no Rio de Janeiro, lembrando que na época era a então capital federal, a capital do Brasil, no dia 21 de março de 1925. E foi recebido por jornalistas, cientistas e membros da comunidade judaica. Então, ele foi convidado a passar uma semana no Rio antes de regressar à Europa. Einstein voltou ao Brasil em maio do mesmo ano e foi recebido aí, então, como chefe de Estado pelos políticos da época. E nós sabemos como que as coisas funcionam no Brasil. Nós sabemos muito bem. Ele foi seguido por todos os lugares que ele foi, e ele não teve paz. E o ápice mesmo, o auge mesmo de toda a confusão foi quando ele fez uma palestra sobre física em um auditório quente, lotado de políticos e de todos os seus familiares.
e ele discursava em francês para uma plateia que não entendia nada daquilo que estava sendo falado. E sem nenhum professor, sem ninguém ligado à área das ciências, mas cheio de puxa-sacos, cheio de pessoas que queriam aparecer, que queriam tirar fotos ao lado daquele que tinha recebido o prêmio Nobel 4 anos antes. E uma bagunça danada. Einstein se irritou com o calor, com aquela confusão toda, com o choro de crianças, e percebendo que não tinha ninguém ligado à área das ciências, à área da educação, ele encurtou a palestra e foi embora de um local. No dia seguinte, ele fez uma visita muito discreta à comunidade judaica do Rio de Janeiro e partiu imediatamente para a Europa. Lamentavelmente, essa foi a viagem de Einstein para o Brasil e não deixou boas lembranças ao nosso professor. E ele registrou isso tudo em seu diário. Mas é isso, meus amigos. Lembrem-se, incentive seus filhos à prática da leitura. Fica aqui um Shabbat Shalom Mevorach a todos, um sábado abençoado e uma semana de presença divina. Um forte abraço e valeu!